Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê e a gente vai abrir o programa de hoje conversando com a doutora Amanda Ibadia, nossa pediatra, sobre medicalização da infância. Doutora, bem-vinda novamente. Gostaria de entender um pouquinho sobre esse assunto que você trouxe, achei bem interessante e quero entender e ajudar outras mães também a compreenderem um pouquinho. Obrigada, Mari, mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu quis trazer um pouquinho esse tema hoje, né, porque a gente é muito acostumado, quando está lidando com crianças, com nós em geral, de que tudo a gente pode resolver com um remedinho. Inclusive os processos que são fisiológicos. A gente parece que sempre precisa de alguma coisa, como se o nosso corpo fosse tão defeituoso assim que não conseguisse dar conta dos problemas, né? E isso começa já lá desde que aquele bebezinho está nascendo, né? Então, o que acontece? O bebezinho chora, a gente acha que aquilo ali é cólica e a gente medica o bebê com aquele kit coli, várias coisas que a gente tem, bem assim. né? Então, a gente vai medicando essa criança, remedinho para gases, remédio para aquilo, quando, na verdade, essa criança, ela está dentro de um processo que é fisiológico, né? Então, tem uma revisão sistemática sobre cólica, por exemplo, que mostra que não existe nenhum remédio que seja eficaz contra a cólica do lactente, né? Que a cólica do lactente é um choro excessivo dessa criança por uma imaturidade tanto neurológica quanto gastrointestinal dessa criança. Então, a gente tem tanta dificuldade de lidar com o choro dessa criança que a gente acaba medicando ela, né? Porque a gente quer resolver logo o problema. Isso também já cai para o nosso lado de adulto que tem dificuldade de lidar com uma criança. Então, a gente acaba medicando aquela criança porque ela tem cólica, a gente medica aquela criança que é um pouco mais ativa para que ela fique mais parada, né? Então, a gente precisa entender que aquela criança, ela também é uma pessoa, ela também vai ter processos fisiológicos que são inerentes dela, que às vezes um carinho, um colo, um suporte funcionariam muito melhor que um remédio, né? É verdade. E eu já sou extremamente o contrário, assim, eu sempre tento ver como é que vai responder para depois, né, se preciso conversar com o pediatra, enfim. Mas isso acontece muito, ainda mais mães, pais, famílias que já têm um primeiro filho. Porque daí tu já fez com aquele primeiro filho, qualquer febre, qualquer sintoma, esse remedinho eu já dei, é ótimo. E daí tu nem deixa o corpo da criança responder, já vai entrando, tudo é medicamentoso e vira um vício, né? Vira um vício e a gente acha que tudo existe uma pílula mágica, né? Que vai resolver todos esses problemas daquela criança naquela pílulazinha mágica. E às vezes a gente medica tanto a criança e a gente esquece do entorno, né? Tem um remédio que anda meio em falta aí com as crianças, né? Que a gente diz que é a vitamina S e a vitamina N, né? Que é o contato com a natureza e o contato com a sujeira. Né? Então, às vezes a gente pega aquela criança lá que está ansiosa, estressada, com muitas repetições e vai ver aquela criança tá presa dentro de uma casa, de uma tela. A gente precisa soltar ela para a natureza, comer uma grama, comer uma areia, brincar com um bichinho, né? Isso é importante, isso é um remédio do bem para aquela criança ficar mais tranquila, ficar mais leve, conseguir conviver com isso, né? Claro que às vezes a criança vai precisar de uma medicação. Lógico. Né? Mas hoje a gente vê um excesso, né? Outra medicação que é muito comum ser dada, né? Vamos dar remédio de vermes todos os anos para criança? Quando que a gente precisa dar remédio de vermes? Quando a criança tem vermes. Como antes, tentava sempre prevenir algo que nem sabe se a criança ia ter. Exato. E aí a gente já estava colocando remédio ali. Então todo remédio tem uma indicação, né? E também tem o seu efeito colateral. Então, o remédio de vermes é para criança que tem vermes. A gente não usa ele como preventivo, né? A própria OMS tem um guideline sobre o uso de vermífugo que ele só orienta o uso preventivo em situações de extrema pobreza, onde a gente não tem saneamento básico. Então, aquela criancinha que está lá brincando no seu apartamento, que quase não tem contato com ninguém, que tem sintoma nenhum, ela não precisa de remédio. Né? Ela precisa do contato com a natureza. E se ela tiver algum sintoma, a gente vai medicar se ela tiver infestada. Se ela não tiver, ela não tem necessidade nenhuma de ficar tomando esse remédio anualmente. Isso faz ainda uma desbiose no intestino, né? Acaba machucando um pouquinho o intestino, mata
alguns bichinhos bons que a gente tem e acaba tendo um problema maior, né? Então, o que era para ser bom só estraga, piora todo o cenário, né? Isso, né? Então a gente está ingerindo, né? A gente está colocando para dentro, né? Outra coisa que a gente vê muito comum, eu vou dar um polivitamínico para essa criança que não come bem. Eu estou dando um polivitamínico, geralmente esses polivitamínicos que são prontos, não é uma dose específica para aquela criança, né? Quando essa criança tem uma determinada deficiência de uma vitamina, eu vou dar aquela vitamina na dose padronizada para aquela criança. Então, quando eu dou um polivitamínico, o que acaba acontecendo? Eu dou uma dose para todo mundo, para criança pequenininha, para criança grande, cheio de sacarose, né? Essas coisas geralmente são doces, cheio de corante, e a criança continua comendo uma alimentação pobre em vitaminas. Então, a vitamina que essa criança precisa é uma ida na feira, né? Então, ela vai comer as vitaminas através das frutas, das verduras, dos legumes, da comidinha saudável feita em casa. Esse é o melhor polivitamínico que a criança pode ter, né? Não aquele que a gente compra na farmácia. Então, as deficiências de vitamina, elas devem ser tratadas corretamente e devem ser individualizadas para cada criança. E outra coisa, chega o inverno e daí começa a vir resfriado e aí a gente fica desesperada em busca de algo para aumentar a imunidade, sendo que o que realmente vai aumentar a imunidade é o contato da criança com os vírus e com o meio ambiente e o próprio corpo produzir essa imunidade. E existem antigripais que são vendidos por aí que fazem muito mal para a criança, né? Existe um que é super difundido, que ele é proibido de usar em criança menores de 2 anos. Imagina. E muitas vezes é prescrito para isso e ele pode dar até uma arritmia cardíaca, né? Então, é colocar demais. Como é que a gente trata a gripe? A gente trata a gripe do mesmo jeito que a nossa avó tratava. A gente vai lavar bem o nariz, a gente vai dar uma canjinha gostosa, a gente vai dar um chazinho, a gente pode dar um chazinho com limão para aumentar a vitamina C pelo limão, não pela vitamina C externa. E a gente vai ficar de olho nas complicações que podem ter, né? Então, o que ainda acontece? A criança está resfriada, acaba indo 1, 2 vezes no pronto-socorro, vai lá e ganha um antibiótico sem necessidade. Já faz bagunça nas minhas bactérias boas de novo, né? Então, eu faço uma desbiose no intestino dessa criança. Se essa criança daqui a pouco realmente vir a precisar de um antibiótico, às vezes ela já está resistente àquele antibiótico, né? Então, nada é realmente livre de efeitos, né? Então, a gente tem que ter muito critério quando a gente vai prescrever uma medicação para uma criança. Nossa, eu amei essas informações, porque veio muito com aquilo que eu penso, daí às vezes a gente é muito criticada, mas você não é Índia, mas realmente como está vindo essa força da forma como os nossos pais e avós nos cuidavam, que realmente é a forma mais saudável. Lógico que a gente tem a ciência aí com medicamentos maravilhosos, mas para tratar quando necessário, sem fazer aquele uso, assim, qualquer sintoma que a criança tem, às vezes a criança não está nem com febre, está febril, já dá remédio para febre. Qualquer sintoma, está com uma coriza, ao invés de fazer uma lavagem nasal, já coloca lá algum remédio. E as mães estão assim. E a gente tem que trazer essa força da nossa avó, da nossa mãe, para tratar do jeito que a gente era tratada, né? Com certeza, né? Deixar o nosso corpo combater, né? A febre, por exemplo, quando que a gente vai medicar uma criança para febre? A gente vai medicar quando essa criança estiver se sentindo mal com a febre. Se ela estiver com 38 graus e ela está correndo pela sala, ela está bem? Se ela estiver com 38, 38,5 e ela estiver chorosa, estiver irritada, daí eu vou medicar essa criança, né? Mas eu também não vou ficar medicando ela de horário, porque a febre é o quê? É o meu corpo elevando a temperatura para combater alguma coisa que esteja ali dentro do corpinho, né? Adorei, querida. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. Até. Estou aqui com a doutora Luciana, a nossa cardiologista pediátrica, para falar sobre a importância de fazer avaliação cardiológica em crianças que têm na família cardiopatias. É isso, Lu? Oi, Mari, é isso mesmo. Genética. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais dessa influência da genética nos nossos bebezinhos. Então, assim, se a gente tem um pai, uma mãe, um avô, que tem algum quadro ali, alguma cardiopatia, esse bebê ele já tem que ser analisado de uma outra forma, é isso? Isso. Normalmente, quando a gente faz um diagnóstico, ou num exame fetal, ou num exame pediátrico, é uma das primeiras perguntas que surgem. Mas isso é genético?
pode ser alguma coisa que tenha na família e tal. E a orientação, assim, é a seguinte, algumas cardiopatias, sim. Eventualmente, cardiopatias graves, cardiopatias onde o diagnóstico precoce, o planejamento terapêutico faça diferença. É importante ter o diagnóstico genético para saber o prognóstico e como vai cursar essa doença para essa família ou para esse paciente. Tem cardiopatias leves, que são familiares, que a gente não orienta, não tem o porquê, né? Mas tem coisas onde é importante ter o diagnóstico genético para traçar o futuro, né? Eventualmente, a gente recebe para avaliação em ecocardio fetal famílias que já tiveram doenças graves, doenças que a gente sabe que tem herança genética. Então, é importante essa família saber qual é o risco de uma futura gestação de ter de novo problema, né? Problemas que às vezes o desfecho não é legal, né? Ou às vezes coisas que não são tão graves que a família pensa, não, nós vamos lá, vamos investir, vamos até enfrentar o que tiver que enfrentar. Exatamente. Saber, né, como que vem esse bebê e o que vem pela frente. E não necessariamente que essa criança vá ter alguma cardiopatia, né? Isso. Só que pelo menos a gente precisa investigar e tá em sinal de alerta, porque, poxa, o irmão maior já tem, o pai tem. Exatamente. Então a gente tem que ter um cuidado diferente, né? Exatamente, é o planejamento, né? Para não ter nenhuma coisa de surpresa. Tudo que é de surpresa a gente resolve do jeito que dá e não, às vezes correndo não da melhor pressas. maneira. Isso. O que se sabe, assim, tem muita síndrome genética que tem cardiopatia e que tem outras malformações associadas de fígado, de olho, de cérebro. Então, são coisas importantes de se ter o diagnóstico, de saber que tem que avaliar também e não começar a acompanhar e avaliar só depois que o problema aparece. Se você sabe, tem um diagnóstico e sabe que o problema vai existir em algum momento, né? Sim, porque quando a gente não está atento, vai se agravando. Exatamente. Então, quando tu já está ali de tempos em tempos, observando, fazendo um check-up, se começa a desenvolver e tu já pega do início, pum, já corta o mal pela raiz. Exatamente. E algo que não precisava ser gigantesco, acaba sendo porque a pessoa não acompanhou desde o começo, né, Lu? Exato. Tem algumas arritmias graves, onde o desfecho, por exemplo, é a morte súbita e são arritmias familiares. Então, às vezes é importante a pessoa saber, porque a pessoa fica acompanhando e tá tudo bem, mas sabe que tem aquele problema grave na família, então aí, às vezes é interessante, a gente aconselha a fazer. Sempre é muito uma opção familiar, de querer fazer ou não, algumas querem, outras não querem, e enfim, né? Coisa ter famílias que não querem, né? Sendo que é algo tão importante para prevenir um desfecho triste, fatal, muitas vezes. E, eventualmente, algumas... tu olha o paciente, tu pensa, nossa, mas esse paciente lembra ter síndrome de Marfan, por exemplo, que é um problema que você olha o paciente e você já consegue pensar. E às vezes você faz os exames, exame oftalmológico é normal, exame cardiológico é normal, só tem aquela alteração musculoesquelética, é muito alto, os braços muito amplos. E se tem o diagnóstico genético com todos os exames normais, ótimo, né? Mas aí essa pessoa sabe que ela precisa ficar fazendo acompanhamento, se ela tem o diagnóstico genético, ou se ela não tem o diagnóstico genético, esquece, não tem, né? Então, são esses vieses, essas facetas, assim. Com certeza. Eventualmente, a gente recebe pedido para avaliação cardiológica vindo do geneticista. Alguma outra especialidade, às vezes até o pediatra mesmo encaminhou para o geneticista e o geneticista pediu a avaliação, né? Então, assim, o que se tem de dado numérico, assim, é que em torno de 70% das cardiopatias congênitas não tem uma causa genética reconhecida. Das que tem, a maioria delas são as síndromes genéticas. Então, assim, pode ser uma coisa muito específica, mas como se trata do teu filho, da tua mãe, do teu pai, enfim, seja lá, né, do teu familiar, do teu amor, assim, é 100%. Eu sempre gosto de fazer esse comentário. Exatamente. Então, assim, é pouco, mas é muito. Lógico, é pouco no geral, mim mas é muito naquela família. Né? Lu, adorei. Muita informação importante, porque às vezes as pessoas ficam procrastinando, ficam deixando, né, para trás, para depois, não vai ser, e já fazendo o próprio julgamento e análise ali. Exato. E o que eu gosto de sempre frisar é que não precisa ter um desfecho
triste. Não precisa a gente sair correndo para ver, a gente pode programar, fazer tudo com calma, descobrir, investigar, levar no profissional, fazer os exames tudo certinho. E se por um acaso tem alguma cardiopatia, tem algo para tratar, se trata desde o começo, proporciona qualidade de vida para essa criança, né, Lu? Exatamente. Do que deixar algo se agravar e daí um pouco da falta de ar, a criança fica com um acelerado, enfim, diversos cenários a gente pode citar que não teria necessidade, né? Principalmente na pediatria é prevenção, assim, né? Tentar... Claro, às vezes aquela coisa de ansiedade, resolver antes, o problema nem vai existir e tu já resolveu, né? Mas enfim, é o teu filho, é o cuidado, né? Eu acho melhor a gente pecar pelo excesso, eu acho, do que não fazer nada. Pensamento. Eu também penso assim. E a mensagem de hoje, que como a gente trouxe a questão genética, se tem alguém na família, se a genética está aí te mostrando, alerta, né, Lu? Isso. Sinal de alerta. E vamos procurar um profissional para nos acompanhar. Querida, adorei. Muito obrigada. Obrigada, até o próximo Mari. encontro. Até. Agora nós vamos conversar com a Sol, a nossa consultora de amamentação. Bem-vinda, Sol. Obrigada, Mari. E a Vicky, da Baby Boom. Bem-vinda também, querida. Obrigada, Mari. Vicky, você trouxe bombinhas extratoras de leite. Por isso que nós convidamos, obviamente, a Sol, que é especialista em amamentação, para falar um pouquinho sobre as bombinhas. Primeiro, eu queria entender o que vem de demanda para vocês e quais são as dúvidas que vocês têm para a gente poder questionar com a Sol e ajudar a orientar essas mães que vêm atrás de bombinhas. Quando a gente deve usar e quando a gente não deve usar as bombinhas, né, Vicky? Mari, exatamente. Chegam muitas mães pra gente procurando a bombinha e a gente percebe que elas chegam assim no último grau já de dor, já precisando de uma ajuda profissional e elas acham que sem alguma orientação a bombinha por si só vai ajudar. Nesses casos, a gente sempre recomenda primeiro procurar uma profissional e só quando tiver realmente indicação a gente aluga essas bombinhas extratoras. Porque como nós não somos consultoras, a gente só faz a locação do produto. Mas a indicação realmente tem que vir de um profissional e a gente percebe muito que as mamães estão chegando sem informação e achando que a bombinha vai salvar qualquer problema relacionado à amamentação ou aos seios durante esse período. Não é bem assim. Sol, a bombinha é maravilhosa. Ela é uma excelente amiga nesse processo de amamentação, mas é bem como a Vicky falou, nem todos os casos a gente usa bombinha. Então eu queria que você começasse falando assim, quando é ok usar a bombinha, quando que uma mãe pode locar e ter esse produto em casa, quando que você indica também, entra em contato com uma pessoa, uma empresa para fazer essa locação, conta para nós. Tem vários pontos bem importantes, assim, por exemplo, vamos partir lá de uma mãe que ganha um bebê e vai para a UTI. Essa mãe, ela precisa ter o auxílio de uma bombinha. Mas ela vai ficar ali só sugando, né? Ela vai ficar. No primeiro dia eu não recomendo. Eu falo para a mãe, olha, vamos tomar bastante líquido, fazer bastante massagem nessa mama, se preparar emocionalmente, porque vai produzir, mas vai ter que ter um preparo também, né? E aí, no segundo dia, ela já pega a bombinha e, eu vou ficar lá 20 minutos sugando. Não. Começa com 5 minutinhos agora, daqui a 3 horas passa para 10 minutinhos cada mama, e aí vai estimulando, e aí vem o início do colostro. Muitas delas, mesmo na maternidade, elas dizem, mas só eu sugo, meu peito está cheio e está muito doído e não sai. Não vai sair. Você vai ter que fazer bastante massagem, porque essa bombinha já estimulou, né? Só que o colostro ele é muito espesso. Dificilmente a bombinha consegue tirar nesse primeiro momento. E aí ela vai lá, massageia, começa, muitas das vezes a gente mesmo ali na maternidade já faz esse trabalho, começa a expressão de ordenha, vai desobstruindo e aí vai ficando mais fluido, aí sim entra a bombinha. A gente teve uma paciente há pouco que ela ia na salinha lá de ordenha e ela botava 10 minutos aqui, 10 minutos aqui e deu. E o peito ainda ficava cheio, porque ela tinha muito. E eu dizia, não, vamos botar mais tempo. Mas que saco, vou ficar 20 minutos em cada mama. Eu disse, é isso, é um bebê,
mamando, né? Ela não faz o mesmo estímulo do bebê, não faz, né? Porque é uma máquina, né? Diferente do bebê sugando, mas ela ajuda muito. No caso de mastite, tá lá a mama toda endurecida, doída, vermelha, quente, né? Vou usar bombinha? Temos que rever isso. Por quê? Tem que ver o porquê que ela fez mastite. Fez uma mastite bacteriana e tá lá com um abscesso encapsulado, coitada da bombinha, não vai resolver. Ainda é capaz a gente ouvir ainda, a bombinha não funciona, né? Não, ela não vai resolver. A mama está fazendo mastite por obstrução, a bombinha vai resolver? Não vai resolver. Primeiro, se massageia, chame um profissional, ou até você mesmo, por exemplo, lá no meu Instagram tem um vídeo de massagem e ordenha, né? Então, aquela paciente vai massagear, vai ordenhar. Quando sentiu que começou a sair, está vindo bem, eu quero esvaziar minha mama, mas eu não suporto a dor para ficar ordenhando eu sozinha, porque é diferente de uma outra pessoa ir ordenhar, né? Então, quando a pessoa vai fazer a expressão de ordenha, claro, né? Tem vários profissionais, assim, tem uns que vão pegar na tua mama e vai doer muito, né? Porque tem as manobras corretas. Quando a gente vai fazer ordenha, primeiro passo eu não posso fazer com que aquela mama fique cheia de hematoma. Se a mama ficar com hematoma, algo de errado já está acontecendo, né? Então, às vezes, alguém da família vai ordenhar e acontece isso, acaba machucando, fazendo muito edema, hematoma, por a expressão errada. Começou a sair, põe a bombinha. Vai lá, suga, 5, 10 minutinhos, para, massageia de novo essa mama, faz a expressão, tá tudo ok, bota de novo. Então, ela tem que, eu não posso botar ali 20 minutos sugando direto, eu tenho que parar, massagear, porque se eu ponho ela no processo inflamatório, que é uma mastite, se eu ponho ela só a sugar, o que vai acontecer? Ela faz, na areola, ela faz muito edema, e aí esse edema acaba obstruindo também os ductos pelo próprio edema. Então, por isso a importância, ordenho, paro, massageio, dou uma descansada, né? Ali, naqueles 5 minutinhos, e volto. Aí funciona muito bem. Sol, outro caso também que eu acho interessante da gente falar é quando essa mãe vai voltar para o trabalho, vai voltar a trabalhar por 2 pontos. Por estoque, para ter o leitinho ali, porque o bebê está mamando, então não está estocando nada. E também para alívio no trabalho, porque ela vai voltar para o trabalho, ela vai ficar produzindo, a mama vai lotar. Então, nesses casos também eu acho importante a gente ressaltar a importância de locar uma bombinha, né? Sim, a bombinha para as mães que estão voltando a trabalhar, ela tem que existir. Ela tem que existir, porque é quase que impossível uma mãe no trabalho esgotar a mama manualmente, entende? Então, a bombinha, ela tem que acompanhar. A empresa nem vai suportar a mãe ficar 1 hora ali ordenhando, sendo que na bombinha... E aí, também tem a questão de que não vai diminuir a produção, entende? Eu oriento muito quando a mãe tem pouca produção. São 2 coisas que eu oriento. Botar o bebê mamar por relactação ou translactação, quando ela consegue tirar o leitinho dela. E depois que mamou, depois que o bebê mamou, dormiu, né? Vai lá com a bombinha e estimula lá, né? Você pode tirar 1 hora por dia e fazer um exercício com a mama. Ordenha 20, para 10, ordenha 10, para 10 e ordenha 10. Nossa, mas é muito cansativo. Só que é uma escolha, né? A mãe, ela faz a escolha que ela quiser. Eu estou aqui para orientar. Então, eu tenho pouca produção, preciso fazer um exercício para aumentar essa produção? Esse é o exercício. É 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. Eu não tenho tempo de fazer 2 horas de dia. Então, tudo bem, faça 1 hora, mas faça essa 1 hora. É importante. Sol, adorei.
Muito obrigada, Vicky. Agora nós já temos, então, alguns, né, casos indicáveis. Bebês de UTI, relactação e translactação, volta ao trabalho. Então, acho que ficou bem explicado, Sol. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado das nossas dicas, Vicky, para poder compartilhar com as mamães que buscam vocês. Não sei se ficou alguma dúvida. Sempre bom, muito conhecimento, Mari. Sempre bom a gente saber quando indicar, quando não indicar. O aluguel, ele tem muita praticidade, mas ele não dispensa um profissional que oriente quando usar cada produto, se usar, se não usar. Então, o conhecimento para a gente é sempre válido. Muito obrigada, Sol. Nada. Que bom que vocês gostaram. Espero que você que está nos acompanhando também tenha gostado, tenha aprendido um pouquinho com a nossa consultora de amamentação. E é lógico, se precisar de algum produto desses que nós falamos, no caso a bombinha, entre em contato com o pessoal da Baby Boom, que agora elas já estão assim, ó, munidas de informação. Até o próximo encontro. Obrigada, meninas. Obrigada. Até. Vamos seguir falando sobre a amamentação com a nossa Sol. E agora, Sol, a gente vai para uma outra abordagem. A gente vai falar um pouquinho sobre a amamentação lá na maternidade, depois em casa. A gente sabe que é muito difícil e é nesse intervalo de maternidade e ida para casa que acontecem os maiores problemas ali na amamentação, né, Sol? Isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre esse assunto. Então, Mari, quando as gestantes chegam na maternidade, elas já vão ser acolhidas, né? Nasce o bebê. Quando nasce esse bebê, aquela gestante que agora é uma puérpera, né? Muitas coisas ela não consegue captar naquele momento, porque é um desgaste muito grande, todo o parto, mesmo que seja cesárea, né? Tem todo um desgaste ali, porque o bebê nasceu, ela está lá ainda na mesa cirúrgica, depois vai para a recuperação, tem ali o acolhimento, né? Eu sempre digo que todo profissional, em qualquer maternidade, a gente está ali para acolher, para ajudar, para fazer com que essa puérpera realmente consiga amamentar, saia mais esclarecida possível da maternidade. Só que às vezes se torna difícil também, porque é tanta informação que a puérpera acaba não assimilando, absorvendo, né? Absorvendo. Muitas coisas ela esquece. Sim. E também tem a coisa assim, quando está na maternidade, tem aquele conforto, né? Do profissional ir ali, coloca o bebê para mamar. Isso. Qualquer coisa, o pai vai lá, chama, o profissional vem, coloca. E aí, quando vai para casa... É aí que o bicho pega. Não tem mais essa assistência toda, né? Então, não é que a gente não ensina, não é que a gente não passe as informações, a gente passa, né? Da melhor forma que a gente consegue. Só que quando chega em casa, a puérpera se depara com uma outra situação. Por isso que eu, quando atendo as gestantes, eu sempre gosto de explicar muito isso, né? Quando eu vou antes do parto em casa, eu gosto de explicar muito isso para que essa família ela já vá para a maternidade preparada para isso, né? E aí esse pai acaba captando todas as informações, que consegue absorver melhor. Sim. Mas a privação de sono, ela também faz que tu esqueça muitas coisas. Sem dúvida. Né? E daí com sono, tu acaba colocando o bebê de qualquer maneira ali na mama. Porque quando tu tá na maternidade, tu está com sono, tu está cansada, esgotada, e tu faria de qualquer maneira, só que aí tens a ajuda do profissional, o profissional orienta, coloca ali certinho, bonitinho e tudo ok. Só que quando vai para casa, tu não tem mais aquele profissional. E a pessoa chega ali, um enfermeiro, consultor de amamentação, e você vai perguntando outras coisas, acaba às vezes nem olhando. E mesmo a pessoa dizendo, olha só como é que eu coloquei, olha um pouquinho, tu olha, mas a tua cabeça tá em 1000 pensamentos, e é muito difícil, né, Sol? É, muito. E por incrível que pareça, assim, a gente luta um monte para que essa puérpera, ela realmente vá para casa preparada para isso. Muitas vão, né? Mas muitas já têm um pouco mais de dificuldade, principalmente mãe de primeira viagem.
A gente tenta muito. Eu tenho toda a nossa equipe, eu sinto que as meninas se dedicam muito, né? Essa força pela amamentação está muito forte. Muito. Pelos pediatras, pelos enfermeiros. Todo mundo está se dedicando muito para ajudar as famílias a saírem da maternidade amamentando, porque todo mundo sabe da importância da amamentação. Então, ninguém quer dar alta com fórmula prescrita, né? Não. Hoje a gente tem na maternidade a comissão de aleitamento materno, que a gente está aí fazendo os novos protocolos para eles realmente serem cumpridos, né? E a gente espera alcançar um sucesso maior ainda. Lógico. Eu sei que muita gente vai para casa bem esclarecida, né? E bem preparada. Só que muitas ali acham que estão preparadas, mas chega em casa, aí desce o leite, porque o problema é esse. É que quando né? está na maternidade não desceu, na verdade, né? Exatamente. Na maternidade tem só aquele pouquinho de colostro, né? Mas aí chega em casa, se o bebê suga bem mesmo, a coisa flui. Mas se o bebê é aquele mais sonolentozinho, aí a mama fica toda regurgitada. Aí pode até passar na cabeça das mamães. Poxa vida, mas eu estava lá e não aconteceu nada, né? Não é que, ou me orientaram errado. Não é que orientaram errado. A gente tenta orientar da melhor forma possível, mas é que quando chega em casa é outro quadro. Muda, né? Muda. Eu sempre digo que eu gostaria de ter ficado uma semana na maternidade, que daí eu não teria me machucado Mas tanto, sabe né? que eu brinco com as meninas, né? Que pena que o convênio não cobre. Né? Acho que todo mundo ia querer, tá? Mas, exatamente. Eu acho porque que daí ia ia ficar... passar toda a fase da pojadura. E aí sim, tu vai pra casa, né? Bem confiante. Mas a gente sabe que não existe estrutura para isso, né, Sol? Não tem como. Então, assim, é muito legal a gente falar sobre esse tema, porque às vezes as pessoas colocam toda a responsabilidade só nos profissionais, mas também é de interesse daquela família do pai tá ali pertinho olhando, da avó daquele bebê, da mãe, por mais que esteja cansada, é difícil tentar olhar um pouquinho antes do parto, também se informar sobre a amamentação, tirar as dúvidas, se puder ter contato com um especialista em amamentação durante a gestação para ir já questionando, porque eu acho que vai facilitar esse processo, né, Sol? Muito. Toda a informação é importante, né? Toda a informação é importante. Às vezes, nasce o bebê, a gente já teve um outro programa que nós comentamos sobre isso. O bebê, essa noite a gente ainda presenciou um caso desse, o bebê nasceu, mamou e a mãe estava meio que em desespero, assim. Estava lá, eu entrei no quarto, ela estava com o bebê todo torto de cabeça para baixo, assim, sugando, mas pelo desespero, porque o bebê estava até choroso, mas ele não queria sugar, ele queria estar com a mãe. Mas para ela, esse bebê já precisa sugar em seguida, entende? E não precisa. Se o bebê mamou bem na hora que nasceu, ele vai aí dar um descansinho. Só que às vezes ele chora, não é porque ele quer mamar, mas é porque ele quer continuar ficando ali, escutando aquele coração, porque não entendeu que nasceu, né, Mari? Claro. Não entendeu. Esse bebê ele vai demorar. Tanto que existe a gestação extrauterina, né? É uma adaptação do bebê. Eu sempre digo que quando faz 3 meses, o bebê é outro, né? É outro. É incrível. É outro, o bebê já se comunica, já é mais tranquilo, né? Já não tem mais aquele desespero de ficar ali grudadinho na mãe. Esse período de 3 meses é fantástico, porque a família todo mundo já se entende agora, né? Já criou uma rotina. É muito diferente do que quando chega em casa. Quando chega em casa, tudo novo, aquele serzinho é novo. Nós somos novos para aquele bebê. Então, é uma adaptação. Então, vai ter choro. E nem sempre o choro precisa ir para a mama. Ainda mais torto, cansada. A mãe, né? Tem que tomar muito cuidado, né, Sol? Eu sempre digo para os pais que coloca no colinho, coloca próximo do coração. Ele precisa, porque às vezes o pai pega para rotar e bota aqui, né? Daí o bebê não escuta nada. Eu digo, não põe no ombro, põe aqui, pertinho do peito, né? O bebê vai se sentir aconchegado e isso
o pai vai ficar ali curtindo o filho e a mãe consegue descansar um pouquinho, Sem né, dúvida. Mari? Tem o sling também, que é ótimo, que os pais ótimo. podem usar. O bebê fica amarradinho, apertadinho, e a mãe descansa, o bebê dorme ali no sling também. A mamãe dá um mamazinho, o pai pega no sling, amarra, já dá a rotadinha ali, já fica dormindo ali, a mãe descansa. Então, essas dicas são bem importantes para as mães estarem cheias de informações para esse período ser mais tranquilo, né, Sol? Sim, muito. Toda informação é bem-vinda, eu sempre falo isso. Adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento. Até o próximo encontro. Até. Agora a gente vai conversar sobre a importância do teste do pezinho para a descoberta de hemoglobinopatias. É claro, com a nossa hematologista pediátrica, a doutora Juliana Maia. Bem-vinda novamente, Ju. Olá, Mari. Obrigada pelo convite. E aí, Ju, o que o teste do pezinho nos mostra? Mari, obrigada pelo convite mais uma vez. Então, as hemoglobinopatias são doenças ligadas à nossa molécula hemoglobina, né? O teste do pezinho é um teste de triagem bem importante, que vai conseguir identificar alguns parâmetros para a gente investigar melhor essas doenças, né? Então, assim, falando um pouco sobre essa molécula bem importante. A hemoglobina ela é uma molécula formada por duas cadeias alfas e duas cadeias betas. E quando a gente tem alterações nessa hemoglobina, o teste do pezinho vai acionar para a gente algumas letrinhas ali importantes, dizendo que tem alguma hemoglobina alterada, né? Olha só. É isso. Então, assim, algumas doenças como anemia falciforme, talassemias, elas vão ser acionadas. Então, você vai ter uma identificação ali no teste, né? Escrito, por exemplo, FSA, que é um padrão alterado, para você ter uma hemoglobina S em maior quantidade. Então, a ordem de aparecimento dessas letrinhas significa que você encontra essa hemoglobina em maior quantidade. F é de hemoglobina fetal, S é da hemoglobina alterada, no caso, por exemplo, da paranemia falciforme, e A seria a hemoglobina normal. Então, quando você vê qualquer tipo de alteração nesse teste, é importante ser encaminhado para o hematologista e, mais na frente, fazer outros exames mais específicos, né, de identificação dessa hemoglobina alterada. Então, quando a gente pensa que o bebê deve fazer o teste do pezinho ali nos primeiros dias de vida, vai apresentar esse resultado para o pediatra que está acompanhando, o pediatra vai ver essas letrinhas diferentes e daí já vai encaminhar para vocês, para o hematologista pediátrico, que é o especialista no assunto, para ver o que está acontecendo, talvez começar um tratamento, ver qual a gravidade dessa alteração, mais ou menos assim que funciona? Exatamente. Então, existem às vezes algumas dúvidas por parte dos colegas, por exemplo, quando eles pegam um resultado diferente daquele que está descrito como doença patológica, né, que seriam os traços, né, um traço de anemia falciforme, que seria o inverso, em vez de aparecer FSA, aparece FAS, que significa o traço. Mas mesmo assim é importante o encaminhamento para o hematologista, para que a gente faça um aconselhamento genético para essas famílias, né? Então, assim, não é que o paciente vai ter a doença, vai ter os sintomas, mas ele vai ser aconselhado porque, eventualmente, ele poderia ter um filho, né, com a doença em si, já que ele carrega o gene, né? Entendi. E fora essa questão, assim, é sempre importante, ele é o primeiro exame, serão feitos outros exames confirmatórios, né? Preferencialmente, a gente opta por realizar um exame após 6 meses, que é quando acontece o desaparecimento da hemoglobina mais jovem, que é a hemoglobina fetal. Então, todos os pacientes vão ser acompanhados pela hematologista e repetido o exame mais na frente, né? Outros parâmetros também que são bem importantes de serem encaminhados, como, por exemplo, hemoglobinas indeterminadas. Então, você não identificou no teste do pezinho qual tipo de hemoglobina do paciente, né? E aí, isso vai te levar mais na frente a pensar e repetir e pesquisar qual a hemoglobina que estaria alterada naquele exame. Mas isso só acontece após 6 meses para repetir esse exame ou ele pode ser repetido antes, depende de cada caso? Depende de cada caso, Mari, mas assim, se você encontrou hemoglobina indeterminada no teste do pezinho, você vai precisar fazer um teste para identificar todas as hemoglobinas do paciente. Você não necessariamente vai precisar fazer 6 meses depois, você pode fazer até esse teste antes. Entendi. Né? Caso venha alguma alteração, você pode precisar repetir mais na frente esse exame mais específico.
Ju, e é grave não descobrir isso lá nos primeiros dias de vida? Alguma deficiência, alguma alteração nas hemoglobinas? Sim, a anemia que gera, né, geralmente nessas doenças mais graves, como talassemias mais graves, a anemia falciforme, ela pode gerar consequências para o resto da vida do paciente, né? Então, é por isso a importância do acompanhamento desde o início, para entender os sintomas da criança, né, ver o que vai ser necessário de medicação, né? Porque existem medicações mais específicas para esses pacientes, então, mais na frente, eles podem apresentar mais sintomas, né? Quando bebezinhos, não. Mas quando eles vão virando criancinhas, né, virando adolescentes, eles vão tendo mais sintomas e por isso a importância do acompanhamento com o hematologista desde o início, né? Eu sempre falo que às vezes, assim, algo que poderia ter sido descoberto lá no começo e ser tratado de forma mais sutil, quando você deixa muito tempo passar, pode agravar e o tratamento pode ser muito mais lento. Então, assim, quando a gente faz a prevenção, quando a gente descobre cedo, facilita o tratamento, né, Ju? Sim, Mari. Ainda mais nessas doenças que geram consequências, né? Então, anemias crônicas podem gerar consequências de desenvolvimento, de crescimento. Então, por isso, a importância dessa detecção o quanto antes. E para a criança, por exemplo, não mais na frente apresentar uma crise álgica grave, não se saber o porquê, né? Então, às vezes... Os pais ficam desesperados, mas o que está acontecendo? Isso. Então, assim, poxa, mas ele nunca teve diagnóstico de anemia falciforme, por exemplo. Acontece, é mais raro, mas... Hoje em dia o teste do pezinho é um teste que está sendo disseminado no nosso país, mas de vez em quando a gente ainda pode pegar um diagnóstico mais tardio, assim, então assusta, né? Assusta os pais, a criança vai começar a ter algumas restrições, né? Então, por isso que E aquela importante. Correria, aquele estresse, algo que não precisava ser levado dessa maneira, né, Ju? Não, exatamente. Adorei, muito obrigada. Eu que agradeço o E viva o nosso teste do pezinho, né, Ju? Ótimo, né? Acho que muitos colegas falam, nós também, né? Para a gente é bem importante. Algumas especialidades se utilizam dali para acompanhar seus pacientes para o resto da vida, né? Então, é por isso que a gente sempre empodera esse teste, né? É verdade. E precisamos checar com bastante afinco, solicitar, perguntar para os pais, que às vezes eles, não lembrei, né, que não trouxe o teste do pezinho, mas a gente gosta de cobrar bastante. É verdade. Segue cobrando, Sim. Porque é muito importante. Eu adorei entender um pouquinho mais sobre o teste do pezinho e saber sobre essas hemoglobinas e tudo mais. Obrigada, Ju, e até o próximo encontro. Muito obrigada.